Você já imaginou o que Chico Xavier, nosso amado e querido médium brasileiro, falou sobre o perdão? Seria o perdão um dom que Jesus nos deu ou algo que podemos aprender ao longo da vida? E por que tantas pessoas carregam mágoas profundas que parecem nunca cicatrizar? Hoje você vai descobrir os ensinamentos mais transformadores de Chico Xavier sobre o perdão. Verdades luminosas que podem libertar seu coração das correntes invisíveis do ressentimento e abrir as portas para uma vida de paz interior e harmonia espiritual. Aqueles que nós sentimos que nos feriram, nós temos de sentir para com eles a mesma disposição fraterna. Porque eles falaram só, eu perdoei fulano, eu perdoo ciclano, pode ser uma atitude de falsa superioridade. Eu perdoo, então, parecendo que eu sou tal, que posso transformar as coisas, que sou o dono da bola. No Evangelho, eu vejo a determinação de perdoar. Eu não sei porque o Espírito de Emmanuel diz assim, aqui no planeta espiritual nós estudamos muito e praticamos essa atitude a ajudar aquele que nos prejudicou. Por isso, se nós formarmos uma opinião agradável a respeito de uma pessoa que nos ofendeu, já é um princípio. Neste vídeo do canal Espírito de Luz, vamos abordar este tema que está presente na vida de muitas pessoas. Algumas até que sentem o peso em seu coração por não perdoar alguém que lhe fez mal em algum momento da vida. Antes de continuarmos, se inscreva no canal Espírito de Luz para compartilhar as mensagens sobre o Espiritismo e sobre Chico Xavier. Deixe seu like se você acredita que o perdão pode transformar vidas e ative o sininho para não perder nenhuma dessas revelações que podem mudar para sempre sua forma de enxergar os relacionamentos humanos. A pergunta que atormenta corações. Alguém já fez algum mal para você em sua vida? Como você reagiu a isso? Você perdoou ou você carrega esta situação em seu coração até hoje? Você conseguiu deixar este problema para trás ou ele te acompanha e te maltrata todos os dias de sua vida? Essas perguntas ecoam no coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Traições, injustiças, palavras cruéis, abandonos, decepções profundas, todos nós, em algum momento da vida, fomos feridos por alguém que amávamos ou em quem confiávamos. E muitos de nós ainda carregamos essas feridas abertas, sangrando em nosso interior, envenenando nossos dias com amargura e ressentimento. Chico Xavier, o maior médium brasileiro, sempre foi muito claro sobre o perdão. Através de seus ensinamentos e principalmente através de seu exemplo de vida, ele nos mostrou que o perdão não é apenas uma virtude cristã, mas uma necessidade urgente para a nossa saúde espiritual, mental e até mesmo física. O veneno que bebemos. Chico nos ensinava que perdoar não significa concordar com o erro ou esquecer o que aconteceu, mas sim libertar o próprio coração do peso que o rancor provoca. Segundo ele, quando não perdoamos, é como se bebêssemos um veneno, esperando que o outro sofra. Mas, na verdade, somos nós que adoecemos. Essa analogia poderosa do veneno revela uma verdade profunda sobre a natureza do ressentimento. Quando guardamos mágoa no coração, quando alimentamos pensamentos de vingança, quando remoemos constantemente as ofensas sofridas, não estamos prejudicando quem nos feriu, estamos envenenando nossa própria alma. O rancor é como um ácido que corrói o recipiente que o contém. A pessoa que nos magoou pode estar vivendo tranquilamente, talvez nem se lembrando mais do que nos fez, enquanto nós continuamos sofrendo, revivendo a dor, permitindo que uma ofensa do passado continue destruindo nosso presente e futuro. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, sempre alertava sobre os perigos espirituais do não perdão. Segundo suas revelações,
O ódio e o ressentimento criam ligações fluídicas negativas entre as pessoas, mantendo-as presas umas às outras em vibrações de sofrimento que podem se prolongar por anos ou até mesmo por várias encarnações. O perdão como ato de inteligência espiritual. Para Chico, o perdão é um ato de amor e de inteligência espiritual. É o entendimento de que todos estamos em processo de aprendizado e que, assim como os outros erram conosco, nós também erramos com eles em algum momento da vida, seja nesta existência ou em vidas anteriores. Essa compreensão mais ampla da vida, que considera nossa jornada evolutiva através de múltiplas encarnações, traz uma perspectiva revolucionária sobre os conflitos humanos. Muitas vezes, as pessoas que mais nos machucam nesta vida são antigas conhecidas de nossa alma, com quem temos débitos ou créditos espirituais pendentes. Aquele cônjuge que nos traiu pode estar cobrando uma traição que nós mesmos cometemos contra ele em vida anterior. Aquele amigo que nos decepcionou profundamente pode estar nos dando a oportunidade de aprendermos a perdoar como não soubemos fazer quando fomos nós os causadores da decepção. Aquele familiar que nos rejeitou pode estar nos ensinando sobre o amor incondicional que ainda precisamos desenvolver. Quando compreendemos essa dinâmica maior da vida, o perdão deixa de ser um sacrifício doloroso e se torna um ato de sabedoria espiritual. Perdoamos não apenas por bondade, mas por inteligência, porque sabemos que é o melhor caminho para a nossa própria evolução e libertação. O exemplo supremo de Jesus. Chico Xavier sempre se baseava nos ensinamentos e no exemplo de Jesus Cristo para falar sobre o perdão. Ele nos lembrava constantemente que Jesus perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram, mostrando que o perdão não depende da atitude do outro, mas da nossa escolha de seguir em paz. No momento mais doloroso de sua vida terrena, pregado na cruz, sofrendo dores físicas atrozes e a traição de quem amava, Jesus ainda encontrou forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras revolucionárias mostram que o perdão genuíno transcende completamente as circunstâncias externas. Jesus não esperou que seus algozes se arrependessem para perdoá-los. Não exigiu que reconhecessem seu erro. Não condicionou seu perdão a uma mudança de comportamento deles. Ele simplesmente perdoou, porque compreendeu que eles agiam movidos pela ignorância espiritual, não pela maldade consciente. Esse exemplo supremo de perdão incondicional tornou-se o modelo que Chico Xavier seguiu durante toda a sua vida. Mesmo quando foi caluniado, perseguido, incompreendido e atacado por pessoas que deveriam defendê-lo, ele sempre respondeu com perdão, compreensão e amor. O perdão que liberta. Uma das revelações mais importantes que Chico Xavier recebia sobre o perdão é que perdoar é, antes de tudo, um ato de libertação pessoal. Quando perdoamos verdadeiramente, não estamos fazendo um favor para quem nos ofendeu. Estamos nos libertando das correntes invisíveis que nos prendem ao sofrimento. O perdão genuíno quebra os laços negativos que nos ligam a pessoas e situações que nos causaram dor. É como se cortássemos os fios que mantinham nosso coração preso a experiências dolorosas do passado, permitindo que nossa alma voe livre em direção à paz e à felicidade. Perdoar não muda o passado, mas transforma completamente o presente e abre caminho para um futuro de mais leveza e harmonia. Quando deixamos ir o ressentimento, criamos espaço em nosso coração para sentimentos mais elevados, como a compaixão, a gratidão e o amor incondicional. As etapas do perdão segundo Chico Xavier. Baseado nos ensinamentos espirituais que recebia, Chico Xavier identificava algumas etapas naturais do processo de perdão. A primeira etapa é o reconhecimento da dor, aceitar que fomos feridos e que isso nos causou sofrimento real. Negar a dor ou fingir que ela não existe não leva ao perdão verdadeiro. A segunda etapa é a compreensão, tentar entender os motivos que levaram a pessoa a nos ferir. Isso não significa justificar o erro, mas compreender que geralmente as pessoas nos machucam porque elas mesmas estão machucadas. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas amarguradas espalham amargura. Pessoas que não se amam têm dificuldade para amar os outros. A terceira etapa é a compaixão, desenvolver um sentimento de piedade por quem nos fez mal,
reconhecendo que essa pessoa também é um ser em evolução, sujeito a erros e limitações como todos nós. A compaixão surge quando compreendemos que quem nos feriu também sofre as consequências de seus atos negativos. A quarta etapa é a libertação, o momento em que conseguimos soltar verdadeiramente o ressentimento, desejar o bem para quem nos ofendeu e seguir em frente sem carregar o peso do passado. É o momento da verdadeira cura interior. O perdão e a saúde integral. Chico Xavier sempre alertava sobre os efeitos devastadores do não perdão na saúde integral do ser humano. Segundo os espíritos superiores que se comunicavam através dele, o ressentimento e o ódio são verdadeiros venenos para o corpo espiritual, que por sua vez afeta diretamente o corpo físico. Muitas doenças têm sua origem em sentimentos negativos, mantidos por longos períodos. A mágoa pode se manifestar como problemas cardíacos. O ressentimento pode gerar distúrbios digestivos. O ódio pode provocar doenças autoimunes. A amargura pode causar depressão e ansiedade. Por outro lado, o perdão genuíno libera energias curativas poderosas que beneficiam todo o organismo. Quando perdoamos, nosso sistema imunológico se fortalece, nossa pressão arterial se normaliza, nosso sono melhora, nossa digestão funciona melhor, nossa mente se torna mais clara e nosso coração se enche de paz. O perdão é, portanto, não apenas uma virtude espiritual, mas também uma necessidade para a nossa saúde física e mental. É um remédio poderoso que podemos administrar a nós mesmos sempre que escolhemos libertar nosso coração das correntes do ressentimento. O perdão em família. Uma das situações mais desafiadoras do perdão, segundo Chico Xavier, acontece dentro das próprias famílias. É comum que as feridas mais profundas venham justamente das pessoas que mais amamos: pais, filhos, cônjuges, irmãos. E essas feridas familiares são muitas vezes as mais difíceis de curar, porque envolvem expectativas elevadas e convivência constante. Chico ensinava que as famílias são verdadeiras escolas de perdão. Somos colocados juntos não por acaso, mas porque temos lições importantes a aprender uns com os outros. Muitas vezes, aquele familiar que mais nos irrita ou nos magoa é justamente quem veio nos ensinar sobre paciência, tolerância e perdão. O perdão familiar requer uma dose extra de humildade e compreensão. É preciso reconhecer que todos os membros da família estão em processo de evolução. Todos cometem erros, todos têm limitações. O amor familiar verdadeiro não é aquele que ignora os defeitos, mas aquele que ama apesar dos defeitos e ajuda cada um a se tornar melhor. O perdão e as vidas passadas. Uma das contribuições mais originais de Chico Xavier para a compreensão do perdão vem da perspectiva das vidas sucessivas. Segundo as revelações espirituais que recebia, muitos dos conflitos que vivemos hoje têm suas raízes em existências anteriores. Aquela pessoa que parece nos odiar sem motivo aparente pode estar carregando ressentimentos de uma vida passada. Aquele indivíduo que nos persegue ou nos prejudica sem que tenhamos lhe dado qualquer motivo pode estar cobrando débitos de outras encarnações. Aqueles familiares com quem temos relacionamentos difíceis podem estar tentando resolver pendências espirituais antigas. Essa compreensão mais ampla da vida não nos isenta da responsabilidade de perdoar, mas nos ajuda a entender por que algumas situações são tão desafiadoras e por que algumas pessoas parecem ter uma animosidade inexplicável contra nós. Compreender não significa aceitar passivamente, mas perdoar com mais sabedoria e compaixão. O perdão consigo mesmo. Talvez um dos ensinamentos mais importantes de Chico Xavier sobre o perdão seja a necessidade de aprendermos a perdoar a nós mesmos. Muitas pessoas são extremamente rigorosas consigo próprias, carregando culpas e remorsos que as impedem de viver plenamente. Segundo Chico, Deus nunca nos condena eternamente por nossos erros. Se o Pai Celestial, em sua infinita misericórdia, está sempre disposto a nos perdoar, por que nós não conseguimos perdoar a nós mesmos? Se Jesus nos ensinou a orar, perdoai-nos as nossas ofensas, é porque o perdão divino está sempre disponível para aqueles que sinceramente se arrependem. O perdão próprio não significa deixar de reconhecer nossos erros ou de trabalhar para corrigi-los.
Significa aceitar que somos seres imperfeitos em processo de evolução, que temos o direito de errar e de aprender com nossos erros, que podemos sempre recomeçar e nos tornar pessoas melhores. O perdão antecipado. Uma das práticas mais avançadas do perdão, ensinada por Chico Xavier, é o perdão antecipado, a disposição de perdoar até mesmo antes de sermos ofendidos. Essa atitude superior surge quando compreendemos profundamente a natureza imperfeita do ser humano e desenvolvemos uma paciência infinita com as limitações alheias. Quem pratica o perdão antecipado não se surpreende nem se revolta quando é traído, abandonado ou decepcionado. Já esperava que isso pudesse acontecer, porque conhece a fragilidade humana. Por isso, quando a ofensa vem, já encontra um coração preparado para perdoar imediatamente. Essa prática não nos torna ingênuos ou passivos diante das injustiças. Pelo contrário, nos torna mais sábios e equilibrados, capazes de agir com firmeza quando necessário, mas sempre mantendo o coração livre de ressentimento e ódio. Os frutos do perdão. Quem segue os ensinamentos de Chico Xavier sobre o perdão, descobre rapidamente os frutos maravilhosos dessa prática. O primeiro fruto é a paz interior, aquela tranquilidade profunda que surge quando não guardamos rancor de ninguém, quando nosso coração está limpo de ressentimentos. O segundo fruto é a liberdade emocional, a capacidade de viver o presente sem ser prisioneiro do passado, de construir relacionamentos saudáveis sem carregar bagagens emocionais pesadas, de amar sem medo de ser ferido novamente. O terceiro fruto é a maturidade espiritual, o crescimento interior que acontece quando aprendemos a responder às ofensas com amor, às traições com compreensão, às injustiças com paciência. Cada ato de perdão nos torna mais semelhantes a Jesus, mais próximos da perfeição moral. O quarto fruto é a atração magnética do bem. Quando perdoamos sistematicamente, desenvolvemos uma vibração espiritual tão elevada que naturalmente atraímos pessoas e situações mais harmoniosas para a nossa vida. O perdão nos coloca em sintonia com as leis divinas de amor e justiça. A transformação que o perdão traz. Talvez hoje seja o dia ideal para você refletir. Quem você precisa perdoar para seguir adiante? Que mágoa você está carregando que precisa ser curada? Que ressentimento está envenenando seus dias e precisa ser liberado? O perdão não é um ato único, mas um processo contínuo de libertação interior. Cada vez que escolhemos perdoar em vez de guardar rancor, cada vez que respondemos ao mal com o bem, cada vez que liberamos alguém do nosso julgamento interior, damos um passo importante em direção à nossa própria felicidade e evolução espiritual. Perdoar não muda o que aconteceu, mas transforma completamente o que ainda pode acontecer. Abre as portas para relacionamentos mais saudáveis, para uma mente mais tranquila, para um coração mais leve, para uma vida mais plena e harmoniosa. O convite à libertação. O exemplo e os ensinamentos de Chico Xavier sobre o perdão são um convite permanente à libertação interior, um convite para deixarmos de ser prisioneiros do passado e nos tornarmos arquitetos de um futuro mais luminoso. Um convite para transformarmos nossas feridas em sabedoria, nossas dores em compaixão, nossos sofrimentos em instrumentos de crescimento espiritual. Lembre-se das palavras do próprio Jesus, que Chico Xavier tanto admirava: perdoai 70 vezes 7 vezes. Isso significa perdoar sempre, perdoar sem limite, perdoar como um modo de vida, como uma escolha consciente de viver na luz em vez de viver nas trevas do ressentimento. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador do perdão. Deixe nos comentários "Eu perdoo" se você está pronto para liberar seu coração das correntes do ressentimento e seguir adiante em direção à paz interior. E lembre-se sempre, perdoar é libertar o outro de nosso julgamento, mas principalmente é libertar a si mesmo das correntes invisíveis que nos prendem ao sofrimento. O perdão é a chave dourada que abre as portas da prisão interior onde muitos de nós vivemos presos, permitindo que nossa alma voe livre em direção à luz, ao amor e à verdadeira felicidade. Até nosso próximo encontro, que você possa descobrir o poder libertador do perdão
e experimentar a paz profunda que surge quando escolhemos amar em vez de odiar, compreender em vez de julgar, perdoar em vez de guardar rancor.